Analisando um pouquinho aqui a trajetória do profeta Eliseu, achei alguns pontos interessantes, um dos quais que eu achei muito interessante foi quando ele conversando com Elias, que perguntando a ele o que ele desejaria, ele fala de uma forma muito rápida a seguinte palavra: que eu tenha uma porção dobrada do teu espírito. E se a gente analisar toda a história, a gente vai ver que ele realizou por meio de Deus, creio que mais milagres que Elias. Milagres extraordinários. Mas não é o que vem ao caso. Analise comigo. Que legal isso aqui, ó. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Para bem da verdade, eu não quero tratar desse ponto específico, né, sobre a cadeira, mesa, candeeiro, etc. Eu quero tratar sobre a vida desse homem, a vida de Eliseu. Mas, mais precisamente, da vida do seu companheiro, do seu servo, Geazi. Analisando todo o contexto cristão, gospel ou evangélico, como você queira entender, nos dias atuais, não só aqui neste país, mas em todo o mundo em geral, temos observado algumas dificuldades em nosso meio. E aí cabe a nós não julgar, não ter como uma porta de entrada para sermos melhor ou também piores. Mas dentro do contexto cristão, onde as escrituras é a nossa regra de fé, é necessário que a gente possa, de uma forma humilde, desenvolvermos sempre para o melhor. Assim não permitindo que a gente venha decair, decrescer diante da palavra de Deus. Analisando isso, eu vejo a vida de Eliseu nos textos que refere-se a ele como um exemplo, a ponto daquela mulher que não é citado o seu nome, conversando com seu esposo, dizer a seguinte frase: meu marido, esse homem que nós vemos passar aí, ele é um homem de Deus. E por que não construirmos um aposento para ele acima, para que quando ele vier à nossa casa, quando ele vier a esta localidade, ele tenha um lugar para pousar. E coloquemos lá para ele uma mesa, uma cadeira, uma cama e um candeeiro. Observando a vida de Eliseu, muitas das vezes passa desapercebido a vida de Geazi, o seu servo, o seu empregado. A gente observa que Geazi foi uma vergonha, foi algo que, se olhássemos somente para ele, seria uma destruição. E observando quando Naamã
procurou Eliseu, Naamã, ele quis ofertar, ele quis reconhecer aquilo que Deus fez na vida dele por meio do profeta Eliseu. Eliseu, de imediato, ele nega, ele não quer, ele nega de imediato os presentes pelos quais Naamã queria lhe ofertar. Eliseu entendia que ele foi apenas um canal de Deus para assim sanar aquela enfermidade da qual Naamã vinha sofrendo e lhe trazendo constrangimento na sua vida. Então, Eliseu reconheceu que não era digno de receber aqueles presentes, porque aquele milagre não adivinha dele, mas de Deus. Naamã vai embora. Quando Geazi percebe que ele está numa distância adequada, ele se retira. E chegando a Naamã, ele começa a botar em prática o seu ministério. Porque a grande maioria hoje em dia dos ministérios que a gente vê é parecido com o de Geazi. E se a gente não vigiar, queridos, nós vamos estarmos nesse mesmo patamar de Geazi. Não é porque a gente queira, é porque são as motivações, é as constâncias, é o dia a dia. Nós temos que estar ligados na palavra. Geazi andava com o profeta Eliseu, presenciou muitos milagres, mas a índole dele, o caráter dele, a moral dele, a hipocrisia dele, não tinha sido moldada, não tinha sido poldada ainda. E ele ainda, mesmo andando, vivendo com o profeta, ele ainda continuava nas suas práticas infernais. E aí, quando ele chega, Naamã desce rapidamente, se disponibiliza para ele, pergunta se está tudo bem, ele diz, está ótimo demais. Mas qual é o problema, Geazi? Não, é porque o meu senhor, o profeta Eliseu, ele se arrependeu, ele disse que queria os presentes, eu vim buscar os presentes, né? Veio 2 jovens lá conversar comigo e tal, ele quer o presente. Quer dizer, mentira, mentindo, porque isso não era verídico. Já tudo errado aí, olha só. E aí, ele pede um talento de prata, algumas coisitas. Naamã disse, não, rapaz, só isso não, eu vou te dar 2 talentos. E analisando, os 2 talentos de prata giraria aí em torno de uns, mais ou menos, 500 mil a 400 mil reais. Na cotação de hoje, se eu não tiver errado, segundo as informações. E algumas mudas de roupa e outras coisitas. Ele volta com essas coisas sobre o lombo de animais. Só que quando ele chega lá, o profeta Eliseu pergunta de onde ele vem, o que ele estava fazendo, e ele tenta enganar o profeta. O profeta olha para ele e diz, por acaso, porventura, o meu espírito não foi contigo? Traduzindo, porventura, Deus não já tinha falado, revelado tudo a Eliseu? Então nós vemos Geazi, um homem que está com Eliseu, fazendo cumprir o seu ministério junto com Eliseu, lhe ajudando, sendo um auxiliar de Eliseu, mas que não mudou. Temos que ter cuidado, porque o nosso meio ainda está repleto de Geazis que anda com profetas, está no meio dos homens de Deus, mas ainda é Geazi. O coração ainda está apegado aos bens materiais. E eles são capazes de mentir, matar, até mesmo de roubar ou mentir. Geazi
mente para Naamã. Geazi queria mentir para Eliseu. Então nós estamos diante de um corrupto, de um hipócrita, de um homem que não tem valia e prestígio nenhum, e que o período que viveu, que contemplou as maravilhas que Deus fez por meio de Eliseu, não foi possível de mudar a sua índole, o seu caráter, a sua postura para um homem de Deus. O que acontece? Acometido de lepra. A mesma lepra de Naamã agora está sobre a vida de Geazi. E quando analisamos mais a fundo as Escrituras, nós vamos ver dois homens, Ofni e Finéias. Esses dois homens, cujo as suas índoles era satânica, eram terríveis. Lá a história desses homens conta que eles roubavam as ofertas, que eles eram imorais e por meio das suas práticas imorais realizava a sensualidade no templo, à porta dos templos, roubava as ofertas, ou seja, eles eram sacerdotes, mas ele não tinha índole, não tinha caráter, não tinha postura, eram infernais, ou seja, estamos vivenciando essas coisas nos dias de hoje. Quando a gente olha nas redes sociais, os grandes escândalos, as grandes prisões, as grandes mídias noticiando coisas horrendas e terríveis. Então, Ofni e Finéias eram homens depravados, a ponto de roubar as ofertas levadas pelo povo de Deus ao templo. Jezabel, uma mulher má, cruel e maligna. É só observar a postura de Jezabel em ocasião do profeta Elias. Então, você analisando as índoles, as posturas que a Bíblia nos apresenta e trazendo para esse cenário de hoje, é a mesma coisa. Quando você vai no livro de Ezequiel, do profeta, em um certo período o livro narra que ele conta que o Espírito do Senhor, em um momento, quando ele estava ali com o povo, narra que o Espírito do Senhor pega ele pelos cachos ou pelo cabelo e faz transportar ele entre os céus e a terra e abre a sua visão e entre as paredes ou sobre as paredes do templo, Deus mostra para ele o que estava acontecendo. E ali Deus apresenta para ele os sacerdotes, os homens de Deus, as mulheres que estavam ali naquele templo, praticando a idolatria, adorando a deuses estranhos, se prostrando diante aos deuses pagãos e se envolvendo-se com os ídolos das paredes, com os desenhos, com os postes, ídolos das paredes, e ali Deus consegue mostrar para ele coisas terríveis que estavam acontecendo naquele período, naquele momento. Será que não é momento da gente parar para analisar e tirar as nossas conclusões do que está acontecendo nesse tempo presente que nós estamos presenciando? Será se não é tempo de nós analisarmos, olharmos para nós e entender que não é esse parâmetro que as Escrituras requer de nós? E aí a gente olha para a casa de Davi, o seu filho, ele se deitando com as suas concubinas para lhe afrontar, para lhe derrotar perante o povo naquela época. E por que não a gente olhar para mais recente, na época de Jesus, Judas, isso mesmo, Judas, aquele que era o escolhido para cuidar da tesouraria, que traz Jesus por causa de 30 moedas de prata.
Então, nós precisamos estar apercebidos, porque um ponto interessante, a Bíblia quando cita a seguinte frase: eis aí um grande homem de Deus. A pergunta que eu faço para encerrar é a seguinte: quais são as características de um homem de Deus verdadeiramente? Quais são as características de um verdadeiro homem de Deus? E aí o que nós podemos observar em um contexto religioso são as influências políticas que perceberam que dentro do nosso meio, que dentro do cristianismo, eles poderiam ter um grande proveito. Eu vi um político evangélico se enaldecendo por ter criado uma lei no estado onde ele foi eleito. E a seguinte lei era essa: nós conseguimos colocar como lei uma data para comemorar o Dia do Cristão, para comemorar o Dia da Bíblia. Grande coisa! Qual é a vantagem que tem nisso? A igreja não precisa estar no estado que está. A igreja, ela está deixando ser manipulada. Por quê? Se eu te falar que ela está sendo manipulada, é mentira. Porque o homem de Deus que tem visão, ninguém consegue manipular ele. Ninguém consegue enganar. Olha o que aconteceu com Eliseu em ocasião de Geazi. E vários e outros homens de Deus que realmente Deus fala com eles. Então, o que eu posso ver nesse contexto globalizado e atualizado é que precisamos fazer reparações em nossas vidas e em um contexto geral e irmos lá para Gálatas, se não me falha a memória, onde tem as obras do Espírito e as obras da carne, e observar para que lado a igreja está indo e para que lado nós individualmente estamos indo. Porque se não tivermos cuidado, não vai ser fácil os dias que nós estamos vivendo. Quando analisamos isso, nós entramos numa conclusão de que não tem condição da igreja ser arrebatada antes da grande tribulação, por isso, porque ela não merece. Ah, mas no meio dessas tem mais aqueles mais santos, tem aqueles que conseguem ser assim, ser assim. Aí é outra história, não sei. Mas da forma que no contexto geral, nós estamos contemplando hoje nas mídias tradicionais e não tradicionais, é algo muito terrível, aonde Ofni e Finéias ainda está atuando nesses dias presentes, aonde roubam, aonde transferem aquilo que é santo para o profano. E aí não adianta. O grande homem de Deus, a grande mulher de Deus, em todo o século do século, a igreja passou por um momento difícil e sempre ela saiu vitoriosa. Então não precisa nós fazermos alianças com aquilo que as escrituras não se alinham. Nós podemos ver que o pai do esposo de Jezabel, para que houvesse tranquilidade e paz, ele fez uma aliança com o pai de Jezabel. E a gente sabe, no contexto geral, o que aconteceu. Então, nos dias de hoje, são as mesmas coisas. São prisões, são coisas que acontecem como Marabá, aonde o pastor escandalizou aquela cidade, e você pode pesquisar e ver. É como o Pernambuco, o que está acontecendo lá, terrivelmente o que está acontecendo lá. É porque esse contexto tem muitos Geazis que são corruptos,
e que o seu Deus é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E para obter, eles são capazes de qualquer coisa mesmo. Então, precisamos compreender, precisamos analisar todo esse contexto, continuarmos adorando a Deus, cooperando em espírito e em verdade, fazendo a santa obra, porque tudo é para a honra e glória do nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe e que nós possamos tirarmos do nosso meio Ofne, Finéia, Geazi, Jezabel, Teófito, aquele obreiro mau que não permitia irmãos visitar, se comungarem em ocasião da sua filosofia contrária. Que nós possamos tirar do nosso meio os Judas que se vende e que se deixa vender por 30 moedas de prata. A nossa índole, a nossa moral, o nosso caráter, ele pode ser moldado por meio do Espírito Santo de Deus. Porque, venhamos e convenhamos, a Bíblia, ela é clara quando ela nos conduz por o caminho da verdade. Nós não podemos usurpar, nós não podemos explorar, nós não podemos estrupar a noiva do Cordeiro da forma que está acontecendo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quem sabe Deus não nos ajudará e a gente vai trazer uma mensagem aí, né, sobre a pizza e os seus pedaços, né, como funciona, de que forma estão tratando a noiva do Cordeiro. Deus em Cristo os abençoe por esta conversa que tivemos agora, em nome de Jesus. Glória a Deus.